Deus. Que não seja Ele, que não seja os lábios do teu servo, mas seja, Senhor Deus, os teus, por intermédio do teu Filho, Pai. Sim, meu Deus. Não dizendo aquilo que nós queremos ouvir, Senhor Deus, mas aquilo que tu tens para falar, Senhor Deus. Aqueles que estão ao alcance, Senhor Deus, das nossas vozes. Para nós que estamos aqui, Senhor Deus, escutando a tua palavra. Sim, meu Deus. Que não seja nada que nós queremos ouvir, Senhor, mas aquilo que tens para falar com a tua igreja nesta noite, Pai. É isso, Deus, hoje eu te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que vive e reina, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Usa o teu Filho, Deus, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Boa noite e a paz. Eu vou ler uma palavra que nós essa semana que passou, nós estamos num propósito, o propósito na fé de Josué. São 13 voltas que nós estamos dando para que Deus possa abençoar as famílias que têm visto e assistido o trabalho que nós temos feito durante esse período de pandemia, esse período de dificuldade, né? Hoje eu me sinto muito honrado por estar hoje aqui na igreja do nosso mestre, né? Pastor Hélio. Eu nunca tive uma honra de sentar em uma cadeira no altar. Nós sempre fomos servo e vamos continuar sendo servo. Mas o Espírito Santo, ele tem um propósito na nossa vida. Aleluia, Senhor. Nós vamos ler uma palavra ao qual nós lemos e fizemos um vídeo relacionado a essa palavra, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele vai nos trazer uma direção nova, para a glória e honra do teu nome, meu Senhor. Vamos lá em Romanos 8, do versículo 28. Olha só o que é que o Espírito Santo tem para nós. Diz assim, eu vou ler em duas versões, eu estou com uma versão aqui, Bíblia de Estudo, e vou ler nessa versãozinha aqui que nós temos aqui. Olha só o que a Bíblia diz assim, ó, no 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daquele que ama a Deus. E Deus, daquele que são chamados segundo o seu propósito. Pode sentar vocês. Deus ele usa as coisas simples para poder envergonhar as que acham que é alguma coisa. Nós viemos nessa caminhada do Evangelho há quase 29 anos. E realmente essa palavra, que tudo contribui para o bem daquele que serve a Deus, é verdade. Eu ouvi uma vez um homem de Deus falar que Deus ele não está preocupado com igreja cheia,
Ele está preocupado com aquele povo que realmente quer ouvir a voz dele. Aleluia. E nesses meses, nesses anos, nós realmente temos visto isso acontecer. E realmente o povo, ele tem preferido viver suas próprias paixões, seus próprios desejos, do que cultuar. Nós, quando o convidamos para poder vir em uma reunião, é porque o Espírito Santo está preocupado com a nossa alma. E Deus, ele diz mais na palavra dele no versículo 29, porque os que Dante conheceu também, os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus, Ele nos chamou com um objetivo único. Ele nos chamou para que nós viéssemos ser um referencial, um representante dele, para levar a salvação a todos vocês que estão ouvindo essa palavra. É como o nosso pastor Hélio falou, aonde a nossa voz alcança. E nessa noite a nossa voz, ela vai alcançar milhares e milhares de almas. E Deus, Ele está chamando cada um de nós para que nós viéssemos se arrepender. Se arrepender, muitas das vezes, não é de um pecado praticado, mas é muitas das vezes de fazer o bem. O bem que é para ser feito, muitas das vezes a gente não faz. Tem pessoas, eu tenho visto, pessoas com um poder tão grande, que poderia estar salvando tantas almas. Deus, Ele pergunta para nós nessa noite, o que é que nós temos feito com o nosso talento? O que é que nós temos feito para poder o propósito da salvação ela venha a se cumprir? O Senhor Jesus está às portas, pessoal. O Senhor Jesus, Ele já está às portas. Muitos têm se preocupado com bens, têm se preocupado com lazeres, não que estejam errado, mas tem desprezado a oportunidade de salvação que Deus está dando para nós. Me faz lembrar de Marta e Maria. Marta representava o brilho deste mundo e Maria representava o resplendor da salvação. E quando Marta viu que Maria se preocupou em querer ouvir a palavra de Deus, ela imediatamente pediu para Jesus falar para ela, ajudar ela nos afazeres de casa. Então eu tenho visto que muitas pessoas, elas têm se comportado como Marta, têm se preocupado com glamour, têm se preocupado com ostentação, mas têm abandonado o verdadeiro evangelho, que é o evangelho da salvação. E Jesus, ele disse para a mesma, não vou tirar, não vou interromper Maria de receber a melhor parte. E eu acredito que Marta, quando ouviu aquela palavra de Jesus, a ficha dela caiu.
ela teve um entendimento que ela estava se preocupando com tantas coisas materiais, e estava desprezando a oportunidade de ouvir o Mestre. E hoje não é diferente. As pessoas, elas têm desperdiçado este momento tão importante. Mas por que ela tem desperdiçado este momento tão importante? Porque o mal, o nosso inimigo espiritual, tem cauterizado a mente deles para que eles não venham ver a melhor parte. Mas vai chegar dias que eles vão procurar, que eles vão querer e não vai ter. A Bíblia diz que Deus, Ele nos orienta que vai vir uma grande fome sobre a humanidade. Não fome de pão e não sede de água, mas a fome e a sede de ouvir a palavra dEle. É a palavra dEle que nos motiva, é a palavra deles que nos trouxe hoje aqui nesta noite. Nós recusamos tantos convites. Hoje nós desprezamos banquete, fizeram banquete para nós. Tinha uma congregação próxima para nós trabalhar, mas nós desfizemos de tudo isto para poder hoje estar aqui, porque nós tínhamos o entendimento que era a vontade de Deus que nós viéssemos aqui hoje nessa noite. E eu tenho certeza que nem olhos e nem ouvido viu e nem ouviu o que Deus vai fazer nessa noite aqui. Por mais que os nossos olhos ele nos mostra ao contrário, mas o Espírito Santo ele diz para nós que é o sobrenatural que nós temos que ver. Muitas das vezes a gente fica tão focado no que vê e esquece de ver com os olhos espirituais. Foi o caso de quando Abraão, Deus ele já não estava mais falando com Abraão. Por que Deus não falava com Abraão? Porque Ló estava atrapalhando Abraão de Deus manifestar o poder na vida de Abraão. Então foi necessário que Abraão viesse dar uma direção para Ló. Ou ele escolhia as campinas, ou ele escolhia o deserto. Mas Abraão ele poderia ter tomado uma decisão e falar: eu vou escolher primeiro e depois você escolhe, e escolher a campina. Mas Abraão ele tinha a direção de Deus. Aleluia. E Ló ele escolheu o verde das campinas, mas ele não sabia que lá tinha os sodomitas, que lá tinha a maldição que poderia trazer, que ia vir mais tarde o juízo de Deus. E no deserto Deus ele honrou Abraão. Foi o que aconteceu hoje com nós. Nós desperdiçamos banquetes, nós desfizemos de lazeres, ou seja, rejeitamos, e nós preferiu escolher a melhor parte. Aleluia. Está aqui cultuando ao nosso Senhor Jesus Cristo, em uma terra distante, em uma terra aonde pela primeira vez nós colocamos os nossos pés, mas nós fomos recebidos com todo o amor, com toda a honraria que um ser humano pode receber. E eu me sinto muito honrado e muito feliz de estar aqui. Minha esposa, contando um pouquinho agora da nossa vinda para cá,
A minha esposa estava agitada e eu estava em paz. Pede um Uber. Não, vamos de ônibus. Está demorando. O Nova Iguaçu, o Pavuna não passa, não. É Belfor Roxo. Tudo tem que ser com a direção do Espírito Santo. Tudo que nós faz por conta própria dá errado. E a Bíblia diz que Ló, ele tomou decisão sem a direção de Deus. E todo mundo já sabe qual foi o fim de Ló. Foi uma vergonha, uma grande decepção. E hoje, pela atitude de Abraão, nós estamos aqui, porque nós somos filhos de Abraão. Se não fosse pela fé de Abraão, nós não estaríamos aqui, pastor Ed. Se não fosse Abraão ouvir a voz de Deus, nós não estaríamos aqui. Se não fosse Abraão ouvir a voz de Deus, o Senhor Jesus, ele não teria dado a sua vida por nós, porque o plano da salvação era este. Era ter o Abraão como representante de Deus, e o sacrifício que Deus pediu para ele sacrificar seu filho, era o verdadeiro sacrifício futuro que Jesus ia se sacrificar por nós. E por isso que nós somos felizes. Amém? Amém. Eu vou fazer uma oração para Deus repreender o mal deste lugar, deste bairro, porque existem forças espirituais trabalhando fortemente nos bairros, nos municípios, nos locais, para que o povo se esfrie. Um grande esfriamento veio. Esse coronavírus veio com o objetivo de esfriar o povo de Deus. Fique em casa, fique em casa. O povo não ficou nem em casa nem veio para a igreja, o povo foi para o mundo. Então eu vou fazer uma oração para Deus repreender esta potestade do ar e este principado, em nome de Jesus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós usamos da autoridade que o Senhor nos deu. Meu Pai, hoje é domingo, meu Pai, é 8h29 da noite, meu Pai. Nós repreendemos todo o mal que tem trabalhado nessa circunvizinhança, meu Pai. O mal que tem cauterizado a mente do teu povo, que tem impedido, meu Pai, o teu povo de ter um entendimento que tem que te buscar, meu Senhor. Então envia agora, meu Pai, milhares e milhares de legião de anjos para poder, meu Deus, circular por todo este bairro, para repreender, meu Pai, este espírito de confusão, esse espírito que não deixa, meu Pai, o teu povo ter um entendimento, o teu povo, meu Pai, de compreender que tem que te buscar. Meu Pai, nós estendemos as nossas mãos, meu Pai, e repreendemos este mal, que este mal ele venha, meu Pai, ser agora destruído, que este mal agora venha ser, meu Pai, extinguido. Meu Deus, que o teu Espírito, meu Senhor, possa convencer, meu Pai, cada um dessas pessoas. Meu Pai, eu quero agora que o Senhor vai através do teu poder, do teu Espírito, dos teus anjos, nos quatro cantos deste lugar, meu Pai, e que haja um desbloqueamento, que haja um desbloqueio de mente, um desbloqueio de alma, essas almas que estão, meu Pai, aprisionadas, meu Pai, no vício, meu Pai, que está aprisionada, meu Pai, na confusão mental. Nós repreendemos este espírito, meu Pai,
meu Senhor, meu Deus, nós não estamos aqui de brincadeira. Nós não viemos aqui, meu Pai, brincar. Nós levamos muito a sério, meu Pai, a obra do Senhor. Nós levamos, meu Pai, muito a sério o trabalho espiritual, Senhor. Nós não paramos a nossa vida, nós não deixamos, meu Pai, a nossa vida secular, a nossa vida pessoal à toa. Nós, meu Pai, estamos nos dedicando à Tua obra, meu Deus, esse período de 1 ano, meu Senhor. Porque, meu Pai, nós sabemos que muitas almas precisam ser ganhas. Muitas almas, nós, através do Teu Espírito, fizemos trabalhos intensivos. Agora chegou a hora, meu Pai, do fruto. Meu Deus, nós queremos ver o fruto do nosso trabalho. Faça, meu Pai, com que o Teu poder venha se manifestar neste lugar, meu Pai. Aqui é um lugar, meu Pai, de missão. É um lugar onde é formado, meu Senhor, líderes, aonde é formado homens e mulheres de Deus para um propósito maior. Muitos querem, meu Senhor, formar homens e mulheres, meu Senhor, para si. Mas, meu Senhor, o Teu servo tem formado homens e mulheres para poder liberá-lo para o ide e pregai a palavra, o evangelho a todo tempo e fora do tempo. Isso significa, meu Pai, que até quando nós estamos trabalhando, temos que pregar a Tua palavra de uma forma prudente, de uma forma sábia. Meu Deus, a Tua palavra diz que tudo é possível que crer. E nós cremos que a partir de hoje, meu Pai, os 4 cantos deste lugar ouviu a nossa voz. A nossa voz foi envolvida através do Teu Espírito e entrou dentro dessa mente, entrou dentro deste coração e quebrou, meu Pai, as correntes que os aprisionava. O cadeado que estava bloqueado foi quebrado, meu Senhor. E eu tenho certeza que, meu Pai, grandes feitos, grandes manifestações vai acontecer neste bairro, para que o Teu nome seja glorificado, para que o Teu nome seja honrado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Pode se sentar. É muito bom hoje estar aqui. A paz, boa noite. Eu vou dizer uma coisa para vocês. A obra de Deus é algo maravilhoso. A obra de Deus, ela é dura. Ela é para aquele realmente que quer agradar o Senhor. E quando nós agradamos o Senhor Deus através do Espírito Santo, Ele cuida de nós. Talvez, eu não sei qual foi a forma que você se encontra hoje. Eu não sei se você está triste, abatido. Eu não sei se você está decepcionado com alguma coisa, mas eu digo para vocês que estão aqui presentes, vocês que estão me ouvindo, mas por que você falou desta maneira, pregador? É porque eu estou gravando a reunião através de um áudio. Muitos vão ouvir essa palavra, porque quando o Senhor Jesus ele fala, pregai a palavra todo tempo e fora do tempo,
Você sabia que quando você grava uma reunião, filma uma reunião, essa reunião fica disponível constantemente para pessoas ouvir a palavra de Deus? E é o que o Senhor Jesus ele nos deu essa ordem para nós pregarmos o Evangelho a todo tempo e fora do tempo. É como nós estávamos lendo aqui agora em Romanos. Eu vou voltar lá em Romanos 8, versículo 28. O Romanos 8, versículo 28, tem uma explicação. Eu vou ler aqui na Bíblia de Estudo do nosso pastor Hélio. Está escrito assim a explicação, Romanos 8 e 28. Todas as coisas contribuem. Essa promessa não é para todas as pessoas, mas somente para aquele que ama a Deus. Às vezes não entendemos o motivo de certas lutas, e situações que nos sobrevêm, nem a razão de Deus permiti-las. Contudo, o Espírito Santo, por intermédio de Paulo, traz conforto e tranquilidade aos nossos corações, a revelar a tudo que passamos, vai colaborar de alguma forma para o nosso bem, para nossa salvação. Amém? Então tudo que tem vindo sobre as nossas vidas tem um propósito. Tem um propósito maior. Eu estava vendo, pastor Hélio, um vídeo hoje pela manhã de um empresário. Esse empresário, ele é um dono de uma concessionária de carro. Só que ele vendeu um carro para uma pessoa e essa pessoa não gostou do carro e não queria devolver o carro para poder pegar o dinheiro de volta. Ele entrou com uma ação contra este empresário. Mas só que essa pessoa esqueceu que esse empresário era amigo de Deus. Ele não sabia que essa pessoa era amigo de Deus. E ele tinha que pagar 320 mil reais para essa pessoa. E ele sabia que era injusto essa ação que foi colocada sobre ele. E ele, conversando com os advogados do mesmo, e depois ele deixou os advogados em offline e foi falar com Deus. Olha, Deus, o Senhor sabe que é injusto o que essa pessoa quer fazer, mas se é da tua vontade que eu pague os 320 mil, eu vou pagar. Mas o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor pode resolver essa questão para mim. E ele indagou, falou, e Deus falou para ele: paga. Aí ele ignorou a voz de Deus e começou a reclamar de novo, e Deus falou: paga. E ele fingiu que não ouviu Deus falar, e Deus falou de novo: paga. Ele foi lá, entrou em contato com a administração financeira, pediu para poder depositar na conta do mesmo 320 mil reais. Ele rebentou com o caixa 2 da empresa dele. Quando ele foi falar para o sócio ficou em um estado de nervo muito grande. Mas só que ele falou, enquanto ele não depositou aquele dinheiro, ele não ficou em paz. É por isso que a palavra de Deus diz: tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus.
ele pagou, em plena pandemia, ele pagou esse valor, um valor altíssimo, só que naquele mês, naquele dia, no dia seguinte, o gerente do banco ligou para ele e falou para ele que tinha 2 oportunidades de um empréstimo e perguntou se ele queria um deles. E o gerente sabia que ele movimentava muito dinheiro e ele nunca pegou dinheiro emprestado. Só que o juro do empréstimo que o gerente estava oferecendo era o mesmo juro que os aposentados têm. É um juro de 0,8%. É baixíssimo. E ele falou, eu quero. E o gerente perguntou para ele, quanto que você quer? Eu quero 320 mil. E o gerente depositou o valor para ele, ele fechou aquela lacuna que tinha, aquele buraco na empresa, e naquele mês, ele vendeu como nunca vendeu em toda a existência da empresa dele. Ele disse que ele pagou todo mundo que ele estava devendo, ele pagou todos os funcionários, ele quitou todas as dívidas, ele pagou as férias do pessoal dele, ele pagou o valor dele, porque todo empresário ele tem um salário. Nós somos empregados, né? Nós que somos empresários, nós somos empregados da própria empresa. Ele pagou o salário dele, o salário do segundo dele, e sobrou de lucro 320 mil reais. Aleluia! É muito forte isso. Além de ele ter pegado o empréstimo e fechado, e Deus provou para ele que era com ele. Ele não tinha dívida nenhuma mais com os funcionários, pagou férias dos funcionários e ainda sobrou de lucro 320 mil reais. Aí às vezes a gente, Deus, por exemplo, o pastor Hélio estava falando algo pouco tempo agora para a gente, poucos minutos atrás, que ele fez um voto, a direção pediu para ele fazer um voto, e ele aceitou o voto. Poderia ter rejeitado, não poderia, por causa do livre-arbítrio. E ele creu em Deus, ele não tinha nada para poder colocar. Deus, ele moveu tudo de uma maneira tão poderosa que ele conseguiu a posição que ele não esperava, e ele ainda conseguiu cumprir com o voto dele em honrar a casa do Senhor. Então, muitas das vezes, nós deixamos de ver o lado espiritual da situação. Quando nós ofertamos na casa de Deus, quando nós fazemos um voto na casa de Deus, quando nós contribuímos com os nossos dízimos, isso é um portal espiritual que se abre em benefício de nós. E Deus, ele nos honra. Nós somos testemunho disso. Então, vocês que estão ouvindo essa palavra hoje, fazem prova de Deus. Todas as coisas colaboram para o bem daquele que ama a Deus. Amém? Amém. E aqui fica o fim da minha pregação. Amém. Muito obrigado pela oportunidade e que Deus abençoe a todos. Amém.